Graça e paz do Senhor Jesus a todos, é um prazer, é uma alegria ter vocês de novo aqui comigo no nosso 10º podcast. Gente, nós estamos pegando o jeito, hein? Cada dia com uma pessoa mais linda, uma pastora maravilhosa. Hoje a pastora tem os olhos azuis do pai dela, que é a coisa mais linda do mundo, é de família, genético. A pastora Noemi Vanelli, ela é filha do pastor Vanelli, do apóstolo Vanelli, e a pastora Sara, a mulher dele, já esteve aqui falando conosco. E hoje a gente vai ter o prazer de ouvir todas as experiências, o testemunho de vida da pastora Noemi. E eu, como sempre, trago uma palavra para a gente começar o nosso podcast. E essa palavra está no livro de Ruth e diz assim: o que disse Noemi? Ela disse: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Tu também volta após a sua cunhada. Porém, Ruth disse: não me enche para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores eu irei, e onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É desse Deus que nós vamos falar, desse que a Noemi apresentou para Ruth, e Ruth apresentou a Noemi ficou muito feliz porque ela recebeu, a Ruth entendeu quem era o Deus de Noemi e ela o aceitou e ela nunca mais quis se separar dessa mulher poderosa que nós sabemos o final da história no que aconteceu, né? Gente, então hoje é um prazer, uma alegria poder receber a Noemi Vanelli aqui no nosso podcast e eu tenho certeza absoluta porque eu conheço ela desde pequenininha, desde os 10 aninhos, e ela sempre foi uma bênção. A gente vai perguntar para ela como que se foi sempre assim, ou se alguma coisa, se teve algum transtorno, algum problema, todo mundo tem, né, na vida, mas hoje a Noemi vai testemunhar para nós a história de vida dela. Noemi, seja bem-vinda, é um prazer te receber. Como eu te falei, conheço desde pequenininha, são 40 anos que eu conheci seu pai, e seu pai sempre me impressionou, porque seu pai é um homem de Deus maravilhoso, sim, o apóstolo Vanelli, e até hoje nós temos contato, conversamos, a sua mãe também, né? Sim. É uma família, você vem de uma família sacerdotal. É verdade. E isso deve ter um peso na sua vida, eu imagino. Então você vai falar para nós como que foi essa sua jornada, como que foi o seu momento de encontro com Deus, porque como a sua mãe nos falou, e eu vou repetir, Deus, ele não é avô, ele só é pai. É verdade. Então todo mundo tem um momento, né, de descobrir seu ministério, a sua vida, sim, com Cristo, como foi. Conta pra gente. Bom, primeiro eu quero agradecer esse convite, né, de estar aqui. Eu estava aqui compartilhando sobre um pouco do meu trabalho, né? E muitas vezes eu trabalho com redes sociais, com criação de conteúdo, e muitas vezes eu estou por trás dos podcasts, da criação de roteiro, da preparação, né, da contratação do filmmaker, do fotógrafo. Olha, quer dizer que ela tem muito para me ensinar, hein, gente? Ela vai nos ensinar. E aí hoje, né, eu tive esse privilégio de poder sentar do lado de cá da câmera. Amém. E compartilhar com você um pouco da história. E nós precisamos entender, né, que o Senhor, ele tem um tempo certo para todas as coisas, né? Com certeza. Você separou uma palavra e eu separei uma palavra aqui também, oh, glória, né, que tem falado muito ao meu coração, que está em Eclesiastes 3:11. Tudo ele fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, assim, o Senhor, ele fez tudo formoso no seu tempo. E eu creio que o relacionamento com Deus é a gente entender que nós precisamos sair desse tempo que nós vivemos e entrar no tempo do Senhor. Amém. E entender que o Senhor, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. E quando a gente começa a entrar nessa maturidade, a gente entende que o tempo por trás, ele é tão importante como o tempo da frente. O tempo que nós temos como mãe, como dona de casa, como mulheres, ele é tão importante como o tempo quando nós ministramos a palavra. Então, às vezes o fora, né, o que nós fazemos fora dos púlpitos, fora dos momentos de ministração, fora do podcast, ele é um tempo de base para que a gente tenha, sim, autoridade para falar e para compartilhar aquilo que Deus tem feito em nós. Ai, que lindo. Então, Deus, ele faz tudo formoso no seu tempo. Qual que é o grande mistério para nós?
é entender e conseguir entrar nesse tempo de Deus para as nossas vidas. É verdade. E aí vem, né, a pergunta que você me fez, falando sobre a questão de chamado, a questão de família. Eu tenho o privilégio de carregar o nome do meu pai. Com né? certeza, O né? nome, Uma glória, né? Uma honra. Um nome, né? É uma honra, exatamente, né? Um nome que é conhecido, né? Mas não honrado. É só um nome conhecido, é um nome de um homem que, de fato, decidiu fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Né? E se doou para isso. Um abraço, pastor Vanelli. Amo a sua vida. Um abraço, meu pai também. Apóstolo um beijo. Vanelli. E aí, então, tudo isso vai... o pai, a figura do pai, né? A importância da figura do pai, de ensinar os caminhos do Senhor, da minha mãe de ensinar os caminhos do Senhor. Então, assim, eu não fui ensinada a ter outro caminho, fui ensinada a ter um único caminho. E é isso que a palavra nos ensina. Aleluia. Né? Então, todo o frutificar da minha vida, o que eu faço hoje, a forma como eu lido com o meu casamento, né? A forma como eu me guardei até o momento do meu casamento, a forma como eu ensino. Então, isso é aquilo que a palavra do Senhor diz, né? Faça de geração em geração conhecidos meus feitos. Aleluia. Então, quando nós somos ensinados na palavra, isso gera um efeito em nós. Com certeza. Gera um efeito em nós. Com certeza. Então, eu vejo que, para esse tempo, eu falo que Deus me chamou para uma transição geracional. Né? Entre a geração dos meus pais e a geração dos meus filhos, existe aquilo que lá em Josué fala sobre os homens que foram treinados para carregar as pedras dentro da travessia do Jordão. Eles foram treinados para carregar as pedras nos ombros, simplesmente para chegar do outro lado, levantar uma coluna para que a próxima geração se lembrasse dos feitos do Senhor. Eu posso dizer para você, eu sou uma dessas pessoas que está sendo treinada pelo Senhor para carregar a pedra da travessia de uma geração para outra, para dizer para a geração dos meus filhos, olha, tá vendo isso daqui? Então, tudo o que aconteceu para trás do Jordão era escravidão, tudo que aconteceu para trás eram coisas que não condiz mais, mas daqui para frente é o Senhor governando a nossa vida para uma caminhada de relacionamento com Ele. Amém. Então, eu vejo muito o Senhor para esse chamado, para mim, para o meu esposo, de uma transição geracional, para viver, né? Nós somos uma geração de muitas dores. Nós somos uma geração que os nossos pais tiveram que... A nossa mãe teve que sair de casa para trabalhar, para viver muitas coisas. Então, nós somos uma geração de transição. Né? E nessa transição, nós precisamos entender quem nós somos, quem o Senhor é, para que a gente possa deixar esse marco e dizer, olha, daqui para frente, vocês vão viver um relacionamento com o Senhor. Então, o meu chamado ministerial, a minha vida, é muito sobre isso. É sobre... aquilo que Deus está fazendo e tem a ver com esse versículo de Eclesiastes. Por quê? Porque Deus fez tudo formoso no seu tempo. Se nós olharmos e nos compararmos com o tempo, se eu for me comparar com o tempo dos meus pais, eu vou viver frustrada. É lógico. Se eu for me comparar com aquilo que os meus filhos vão viver, eu vou viver frustrada. Mas o Senhor, Ele tem para minha vida o meu tempo, o tempo de agora, o tempo de hoje, né? Amém. E cada etapa. Eu gosto de dizer que as pessoas perguntam, né? Falam, o que é felicidade? Felicidade é você ser feliz em cada idade. Em cada etapa da sua vida. Exatamente. Amém. Então, é viver os ciclos e ser feliz. Hoje eu não tenho vergonha de falar a idade, tô com 44, né? Não, eu não vou falar a minha. Tô com 44, e tipo assim, mas 44, já tem que fazer uns ajustes aqui, outros ali. 44, olha, minha filha, só para vocês terem uma ideia, é mais velha que ela, então vocês fazem uma ideia da minha aí, que a minha já tem 45, a minha filha, embora também não pareça. E muita gente, assim, procurando uma mulher de 44, querendo parecer que tem 16, que tem 20. É verdade. Uma de 15 querendo parecer que tem 18, 20, que tem 20. 15 quer parecer que tem 20, 18, né? Tá tudo deslocado fora do tempo. Eu falo que eu vivo assim. Exatamente. Mas você gostaria de voltar à sua juventude? Eu digo que eu estou muito feliz com a idade que eu tenho. Eu sou muito plena, sou realizada em todos os aspectos da minha vida, emocional, espiritual e financeiro e tudo. Tá tudo no lugar, sabe? Aquela palavra, tudo nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Assim é a vida daqueles que realmente
caminharam com Cristo, né? Sim. Eu tenho 40 anos de caminhada, a sua idade eu tenho de caminhada com Cristo. Só que você foi bem mais longe, né? Ela voou. Que coisa linda, né, gente? É muito bonito ver a sua história, viu, Noemi? Que bom, eu fico feliz. Eu costumo falar para minha filha assim, né, que eu já tive a idade dela, mas ela nunca teve a minha. Então, né, um dia ela vai ter, mas ela nunca teve a minha. Nunca teve. Então, é muito importante que nós possamos sentar, né, com você, poxa, tem 40 anos de caminhada, tem praticamente a minha vida toda de caminhada. Então, as vivências que você teve, as experiências, né, como mãe, né, como avó. Como avó. Então, toda essa vivência, ela é muito importante para que eu possa sentar, ouvir também e entender, né? A Bíblia fala, né? As mulheres mais velhas precisam sentar e ensinar as mais novas a quê? Como amar os seus esposos, como a lidar com a vida. Uhum. E a gente está vivendo uma falta disso hoje, né? Total. Uma falta a Noemi total. É uma esperança para a humanidade de que ainda existe uma certeza de uma geração transformada, de uma geração que vem vindo, que ainda pode fazer a diferença nesse mundo tão maluco, tão cheio de dores, tão cheio de tristeza, gente vivendo tão longe do Senhor. É verdade. Quando o Senhor é tão bom viver perto dele, na proteção, debaixo das asas. Então você é uma esperança, e seus filhos com certeza. Amém. A esperança começou com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, e agora a certeza de que o Senhor nunca vai parar. É verdade. A obra dele não vai parar. É verdade. O mundo vai mudar para lá, para cá, mas todo mundo um dia vai entender que só tem um caminho, né? É verdade. Só tem um caminho. E é tão interessante que você começou com uma palavra do livro de Ruth, né? Onde Isso. tem a história de Noemi. De Noemi. Isso. Recentemente, nós fizemos um culto na igreja que fala sobre o culto da sogra, né? Por que o culto da sogra? Porque nós precisamos entender aquilo que a palavra de Deus fala sobre família. Porque a igreja, ela é uma família. Então, a igreja é o reflexo do que nós estamos vivendo como família hoje. Verdade. Então, hoje, o que a gente tem? Nós temos uma quebra de princípios familiares. Nós estamos vivendo muitas quebras. Muitas. E nós precisamos... É interessante que uma vez eu até vi uma reportagem de uma cientista. E ela dizia assim, que o homem, ele caminha até o momento do caos. Quando vem o caos, ele volta para o princípio. Olha que interessante isso. E no princípio, ele encontra o Senhor. Exatamente. Esperando ele lá. Depois do caos. Exatamente. Então, no princípio, o que nós temos no princípio? Nós temos um relacionamento genuíno com o Senhor. Nós temos um relacionamento onde havia expectativa de encontrar com o Senhor todo o tempo, né? A gente tem um relacionamento puro do homem e da mulher. Nós temos um relacionamento onde tem contemplação. O homem contemplava a natureza, né? O homem contemplava a natureza. Hoje nós vivemos num tempo tão maluco que a gente não tem tempo de sentar, de contemplar, de ouvir um passarinho, sabe? De fato, olhar para a criação do Senhor. E com certeza Deus não criou as coisas por qualquer motivo. Então ele criou vários modelos de árvore, de flores, né? E nós mulheres gostamos muito disso. Gostamos, aí, eu amo as flores. Exatamente. E aí a gente começa a olhar para o princípio. E quando eu estava estudando a história de Noemi e Ruth, me chamou a atenção. Porque, assim, nós falamos sobre a questão das mulheres ensinarem as mais novas, né? E a gente vê que o amor de Noemi é um amor de restauração de Deus. Porque ela pega Ruth e Orfa, né? Que eram mulheres que não viviam os princípios, né, da palavra do Senhor. E os filhos trouxeram. Então, assim, ela viveu muitas coisas ruins, Noemi. Primeiro, o marido dela era alguém que tinha bens. E eles saíram de uma terra que estava passando necessidade para ir para uma terra buscando oportunidade. Uhum. E aí chega lá, o marido morre. Aí os filhos casam com as mulheres de lá, ao invés de casar, porque era o costume de casar com as mulheres do mesmo povo. Do mesmo povo. Aí eles casam com as mulheres de lá e trazem para dentro da sua casa as mulheres que tinham costumes que não eram os costumes dos hebreus. E Noemi recebe essas mulheres. Passa um tempo, ela perde seus 2 filhos. Não podia ser mais trágico. Não podia ser mais trágico. Não podia, não. E aí ela fica agora com 2 noras que
não tinham os mesmos princípios que ela. Só que olha que interessante. Essas noras começam a chorar porque elas queriam viver junto com Noemi. O que Noemi tinha para oferecer para essas mulheres? Nada. A não ser o amor do Senhor. E que ela havia ensinado para elas a amar o Senhor, né? Só que nós não estamos falando do amor de uma mãe pelas suas filhas. Nós estamos falando do amor de uma sogra pelas suas noras. E qual é a maior fala que nós temos sobre sogra e nora? Tudo negativo. Tudo negativo. Ai, porque a sogra... Exatamente. Mas aquela mulher, ela passou por cima das diferenças. Ela passou por cima das adversidades. Ela passou por cima, sabe por quê? Porque o amor de Deus, ele preenche todas as coisas. Com certeza. E nós, como família, nós precisamos entender isso e atingir essa maturidade. Por quê? Porque uma mãe que ama um filho, ela ama acima de todas as coisas. Um pai ama o filho acima de todas as coisas. Um filho precisa amar os pais acima de todas as coisas. Eu, como mãe, eu erro com os meus filhos. Eu não quero errar, mas eu acabo errando. Com certeza. Então, nós erramos com as pessoas, mas o amor de Deus, ele vem e preenche todas as coisas. E aí é onde você vê, por exemplo, Noemi amou essas mulheres ao ponto delas quererem ficar. E ela colocou. E quem ama não toma para si. Porque ela poderia dizer para essas mulheres assim: olha, Ruth, olha a órfã, vocês têm que ficar comigo, porque agora eu fiquei sozinha. Vocês vão me abandonar também? Eu não tenho marido. E ela dá a opção para elas: olha, voltem para sua casa, voltem para sua terra, voltem para o seu povo, porque eu não tenho nada para te oferecer. E a Ruth entende: não, E ela demonstra esse amor, porque o Senhor, ele não nos impõe nada. Ele fala: olha, eu tô à porta, eu bato. Se você quiser, você abre a porta e eu vou sentar na mesa com você. Eu vou te prender com laços de amor. Exatamente. Então, é muito interessante essa fala que você trouxe, porque nós queremos, num tempo como esse, né? Num tempo como esse, nós queremos muitas vezes forçar a caminhada das pessoas com o Senhor. E não é na força. Não é por nessa força. Não é por violência. Exatamente. É pelo Espírito, né? E é o nosso testemunho, a nossa forma de agir. Então imagina só que diante do amor, todo o amor que Ruth recebeu na vida dela, ela não conheceu um amor maior do que o amor de Deus revelado por Noemi. Através da sogra. Através da sogra, né? Então aí ela olha para esse amor, ela fala: é isso que eu quero. O teu Deus vai ser o meu Deus, sabe? Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você dormir, eu estarei com você. Aleluia. Então, olha que lindo. E é esse relacionamento que nós precisamos, porque é um relacionamento que passa por cima das nossas dores, que passa por cima dos nossos sofrimentos, que passa por cima até da nossa provisão. Das dificuldades financeiras. Ela não ia ter provisão. Ela não tinha provisão. Uma viúva naquele tempo não tinha. Mas como Deus sobreviver. Veio e honrou a escolha de Ruth. Tanto que ela passa a fazer parte da linhagem da geração do Messias. Olha que coisa linda. Né? Então ela passa a ser ali parte, né, de toda a história de Davi. Ela entra no momento da história. Por quê? Porque ela saiu de uma situação desprovida da graça e entrou para a graça. Então, é esse amor que nós precisamos, sabe? Ah, isso é fácil? Claro que não. Não é fácil. É mais fácil nós despedirmos as pessoas, como até Noemi sugeriu, falou: se você quiser voltar para os seus pais... Uma delas voltou, né? A órfã voltou atrás, voltou para a família. Exatamente, mas o amor de Deus... ele é um amor que ele nos constrange. E não nos pressiona. Ele nos constrange, né? E eu acredito, né? Eu tenho feito um trabalho com as mulheres, contando cartas, né? Aliás, vocês precisam começar a segui-la e ver. Aliás, eu esqueci de pedir para vocês também seguirem o meu canal, que eu lá prego um capítulo da Bíblia por dia. É muito importante conhecer essa palavra e eu insisto nisso. Já gravei a Bíblia inteira, estou regravando, porque não ficou bom a primeira vez e a gente nunca acha que é bom o suficiente. Mas é muito importante conhecer essa palavra. Então, se inscrevam no meu canal, comece a seguir um capítulo por dia, não esquece de dar like. E, por favor, compartilha nesse momento esse podcast que você está vendo, maravilhoso, com a pastora Noemi. Manda para mais pessoas, para que a gente possa proclamar essa palavra, porque essa palavra é maravilhosa, transformadora. Amém.
ela faz de nós novas criaturas. E a Noemi tem esse trabalho de escrever cartas como se ela estivesse no lugar daquelas mulheres, não é assim? Isso. Esse trabalho que eu quero que você conte para a gente, Vou como que contar. começou e como que está se desenvolvendo. Já está em vários países, né, Noemi? Sim, exatamente. Eu quero que você conte sobre isso. É muito interessante quando o Senhor nos chama para algo. Porque quando Ele nos chama e a gente dá o nosso sim, normalmente a gente se sente incapaz para fazer, né? Porque Deus sempre nos chama para coisas grandes. Ele sempre. Porém, Ele sempre começa com coisas pequenas. Verdade. Não é? É verdade. Ele sempre tem coisas grandes, mas Ele começa com coisas pequenas. Vou citar aqui novamente Davi. Davi começou cuidando das ovelhinhas, né? E aí, de repente, Deus leva ele para cuidar de um reino. De um reino. Então, quem cuida bem das ovelhas vai cuidar bem de um reino. Quem cuida bem das coisas simples vai cuidar bem de grandes coisas. Se você for fiel no pouco, o Senhor te coloca sobre o muito. E aí eu me lembro que no momento meu com o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso, né? Eu sou filha, eu nasci num lar cristão, sou filha de pastor, casei com pastor, sou pastora. Então, assim, né? Tem gente que vai falar assim, ou você gosta de sofrer, ou você gosta de obedecer a Deus, né? Mas olha que interessante. Eu falei, Senhor, eu já ouvi muitos sermões, eu já li a Bíblia, e eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma diferente. E aí eu comecei a olhar para as mulheres da Bíblia, né? Eu falei, deixa eu olhar para essas mulheres. E aí foi interessante que, como eu gosto de escrever, eu falei assim, eu vou começar a escrever uma carta. O que essa mulher, se essa mulher estivesse sentado aqui hoje comigo nesse podcast, o que ela ia falar? O que Eva ia falar para mim? O que ela iria me contar? Porque eu me lembro de quando eu era criança, eu falava assim, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa muito séria com a Eva. Porque quem mandou... Eu vou dar uma pisa nela. Todas aquelas frutas maravilhosas. Por que ela quis justo que ela não podia? Eva, você podia ter facilitado. Exatamente, né? E quem é mulher sabe que todo sofrimento que a gente vive, a gente lembra, né? Da bendita Eva. Da bendita. Mas não é sobre isso. E aí eu me coloquei ali naquele lugar da Eva, né? De Eva, e está escrevendo sobre o que Eva tem para nos dizer nos dias de hoje. O que Eva poderia dizer para a mulher de hoje? E aí foi nascendo. Então nasceu uma carta, nasceu outra, e eu fui escrevendo. E aí eu falei, poxa, eu podia compartilhar isso daqui. Eu acho que isso daqui não precisa ficar só para mim, eu posso compartilhar. Aliás, deveria, né? Deve, né? Tá fazendo já. E aí foi muito interessante, né? Porque, assim, como eu falei, trabalho com redes sociais, já tem 3 anos que eu entrei nisso tudo, né? E aí, de repente, eu falei assim, ai, mas trabalhar com rede social dá muito trabalho. Não dá? Eu bem que sei. Dá muito trabalho. Bem que sei. Você tem que pensar na estratégia, você tem que fazer cortes, tem que fazer isso. E eu falei, Senhor, é o seguinte, se o Senhor tá me chamando para esse negócio, eu não vou usar estratégia nenhuma, eu não vou gastar meu tempo com aquilo que eu até sei fazer, mas eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma coisa assim, ó, eu vou acordar de manhã, vou pegar aquela carta que eu escrevi, vou abrir a câmera do meu celular e eu vou gravar, e vai ser isso. E vai ser isso. E eu falei, isso vai ser uma coisa minha, vai ficar só registrada. E aí foi tão interessante que primeira carta de Eva, aí eu comecei a receber mensagens. Você trouxe alguma carta para ler aqui? Eu não das trouxe mulheres? hoje, não trouxe. Que pena. Mas depois a gente pode entrar lá no canal da Noemi Vanelli e a gente vai ler. Eu já li todas, né? Mas vocês acham que não. E aí eu tô com uma carta, que é a carta da mulher de Provérbios 31, né? Então eu vou compartilhar essa carta, você pode entrar lá, e essa semana ainda vai ao ar essa carta. E é uma carta que eu tô muito relutante com ela, porque eu já briguei muito com essa mulher de Provérbios 31, sabe? Então eu vou contar para você daqui a pouco sobre ela. Mas olha que interessante. Aí eu comecei, e aí eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres me dizendo assim, olha, Noemi, eu me identifiquei muito com essa mulher, porque é como se de fato Eva tivesse me contado isso. É como se Agar tivesse parado para ter uma conversa comigo. A carta da Agar é maravilhosa, maravilhosa. E aí, inclusive, uma missionária, a Dani Borges, até um abraço para você, Dani. Um abraço, Dani. Ela está, né, em Portugal. Eu morei 8 meses lá em Portugal, né? Mas é uma conversa para outra hora. E aí ela me mandou uma mensagem. Meu pai compartilhou a carta com ela, né? Que ele faz um acompanhamento ali online com ela.
E ele compartilhou a carta com ela, e ela disse assim, olha, eu chorei muito com essa carta, porque essa carta me encontrou realmente no momento de deserto, falou muito comigo. Eu posso compartilhar a sua carta? Eu falei, não é minha, Deus está me usando para escrever, né? Inclusive quando eu coloco as minhas cartas, que hoje elas já estão participando de alguns eventos, né? E eu sempre coloco lá, escrita por Noemi, inspirada por Deus. Olha né? que lindo. Por quê? Porque eu sou apenas aquela pessoa que Deus usa para escrever. Mas isso está ali na palavra dele e eu só trago numa perspectiva que toque o coração da mulher de hoje. Amém. Então, quem é essa mulher de hoje? Sou eu. Então, essa carta, o primeiro momento, ela fala comigo. Então, tudo que você vê ali, né, sendo falado, que é tocado, em primeiro lugar, Deus está falando comigo. E eu sempre me coloco, eu falo, Senhor, me faz de fato estar nesse lugar dessa mulher. E aí essas cartas começaram a ser gravadas em francês, porque francês, a Dani fala... já estão gravadas em francês. Isso. A Dani fala em francês porque ela morou um tempo na Bélgica, inclusive agora ela está na Bélgica. E também uma portuguesa pediu para gravar as cartas, que é a Dulce. Então, um abraço para você também, um beijo, Dulce, que um abraço. Inclusive elas fazem ali nos ambientes que, olha que interessante, são ambientes que eu estive em Portugal e eu chorei muito naquela terra, naqueles lugares. Portugal, para mim, foi um lugar onde Deus me levou para tratar o meu coração, para me mostrar que é Ele quem faz, é Ele que te coloca, né? Eu até brinco. Assim, é muito bom chorar à beira do Rio Douro, sabe? Tomando um corneto. À beira do Danúbio. Nada então, mal. Assim, é muito gostoso, sabe? Muito bom, é muito bom. Então, mas foi um lugar onde o Senhor falou muito comigo, né? E tem uma frase que eu gosto de dizer que é assim, que existem promessas que elas só vão florescer se elas forem regadas com lágrimas. Então, em Portugal, foi um momento de muita experiência, foi um momento muito maravilhoso para mim e para o meu esposo, porque éramos só nós dois. Então, foi um momento maravilhoso, porque até uma dica para você aí, né, que tá para casar, é muito importante que o casal tenha um tempo logo no início do seu casamento, único e exclusivo. Antigamente, nos tempos bíblicos, o casal ele era dispensado da guerra, né? O homem era dispensado para que ele pudesse, e isso acontece até hoje no Reino Unido, isso acontece, né? Por quê? Porque eles tinham que viver um tempo exclusivo deles para construir, para firmar, para fortalecer os vínculos do casal, para estruturar, né? Porque é uma nova família se iniciando. E aquela terra foi uma terra onde eu derramei muitas lágrimas ali. E aí, quando eu recebi, e eu não havia percebido isso, e quando eu recebi a segunda carta agora, né, que foi a carta de Raabe, que foi gravada pela Dulce, o Senhor me lembrou disso. Ele me disse assim, olha, quantas lágrimas você não derramou aqui nesse lugar. E aí hoje eu trago para você a carta de Raabe, uma mulher que ela estava numa condição, né? Não era a minha condição, não, porque eu fui ensinada, mas Raabe estava numa condição onde ela teve que arriscar a sua vida, e eu costumo dizer que não é sobre a nossa história, mas é sobre a história de Deus na nossa vida, né? E Raabe, ela entende que tudo aquilo que ela viveu até aquele momento era aquilo que ela buscou para a vida dela, aquilo que ela tentou ser aprovada, que ela tentou conseguir valor por aquilo que ela fazia, conseguir também provisão financeira. E chega um momento que ela precisa confiar no Senhor, e aí ela vem e faz o quê? Mesmo não tendo todas as certezas, ela diz, olha, podem subir na minha casa, eu quero fazer parte da história de Deus. Ela toma essa decisão. Amém. Então, Portugal, para mim, foi um momento de que foi exatamente isso que aconteceu. Eu falei, Senhor, eu não quero viver as histórias que estão ao meu redor. Eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. E esse é algo muito importante que o Senhor tem falado. Por quê? Porque nós temos as histórias dos nossos pais, nós temos as histórias dos nossos avós, a história da nossa cidade, a história do nosso país, histórias. Mas nós precisamos entender uma coisa muito importante. Nós podemos construir o nosso nome, fazer a nossa história, ou nós podemos decidir viver a nossa parte na história de Deus. Aí é melhor, né? E essa é uma decisão difícil.
É desafiadora. Por quê? Porque aí não entra mais na força do meu braço, não entra mais naquilo que eu tenho capacidade para fazer. Agora vai entrar no quê? Ele é o autor da história. E se nós pensarmos, né, tudo que nós fazemos, todo o tempo que nós estamos vivendo, o que nós somos perto da história do Senhor? Não somos nada, né? Nada. Pozinho de Jeová. Mas Ele nos permitiu participar dessa história. Ele nos deu esse privilégio. Exatamente. É privilégio, né? E o privilégio. tempo todo... servir ao Senhor é um peso? Não, servir ao Senhor é um privilégio. E o tempo todo, muitas vezes, nós estamos querendo fazer a nossa história. E quando a gente quer fazer a nossa história, a gente começa a guerrear com a história do Senhor. E aí a gente começa, não, porque é isso, porque é aquilo, porque hoje tem uma palavra muito forte sendo usada, né? Que é o protagonismo, você é o protagonista. E ok, tudo bem você ser o protagonista da sua história, mas será que esse protagonismo é escrito pelo autor, de fato? Ou será que nós estamos escrevendo? Porque toda vez que nós escrevemos, nós estamos sendo dono dos nossos destinos. E aí nós vamos chegar, de repente, em lugares que nós não queremos, ou que nós não sabemos. Mas se nós entregamos a nossa história, ou melhor, participar da história do Senhor, aquele que conhece, né? O antes, começo, meio, fim. Exatamente. Nós vamos viver a história que está escrita na Bíblia, que é Amém. o quê? A nossa vitória já é certa. Por quê? Porque ele é o autor da história. Ele é, e ele conhece já o fim, né, de todas as coisas. Agora, quando eu falo, não, deixa que eu rabisco aqui, deixa que eu vou escrever o que eu quero, então nós estamos saindo, né? Só que Deus é tão amoroso que é como se ele desse um pause, sabe? Ele dá um pause. Vou pausar aqui. Isso. Essa e aí, parte aqui. Exato. Vamos cancelar. E aí chega um momento que você cai em si, você fala assim, poxa, é tão bom viver aquilo que Deus determinou. Deixa eu voltar para o centro da vontade do Senhor. Ai, que delícia. Aí você volta lá para o centro. Porque, sabe, foi no centro da vontade do Senhor que eu conheci meu esposo. Foi no centro da vontade do Senhor. E com todas as vezes que nós tentamos nos distanciar do centro da vontade do Senhor, nós vamos viver coisas que nós não temos força para lidar. E aí quer dizer o quê? Que agora você é forte? Não. É na força do Senhor. É Ele que me faz forte. Uhum. Mas é porque eu tô ali, ó, juntinho da vontade dele, juntinho das palavras que ele disse ao meu respeito, né? É junto disso. Então, é nesse lugar que a gente tem que realmente estar. Mas como que eu vou descobrir que lugar é esse? Como que eu chego nesse lugar? A gente precisa ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. A gente precisa falar com ele, né? Da mesma forma que todos os dias eu converso com meu esposo, eu sento e eu falo e eu conto para ele, e eu choro, e tem dia, né, que deve ser muito difícil pro homem, né, aguentar, né? Paciência. E aí, né, às vezes o homem já fala assim, tô entendendo, né, tá chegando aquele momento, né, porque olha só, tá chorando com nada, né? Tá chorando com nada, é verdade. E aí, e você tem um marido amoroso, alguém ali junto de você, né, um pai amoroso, uma mãe amorosa, alguém que te conduza nesse momento. Quando a gente busca o Senhor e a gente coloca a palavra em ação, a gente começa a entender. E a gente começa a entender, porque assim, qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor tem para mim? Ela está toda escrita. A palavra do Senhor é uma carta de amor para nós. Está tudo escrito ali. Está tudo, né, ali. Não existe nada que a gente possa, por mais que nós vivamos em tempos modernos, não existe nada que a gente não venha buscar e a solução não esteja escrita na palavra. Então, está tudo ali, né? Então, hoje se fala muito sobre autoconhecimento, sobre tantas coisas, mas eu vejo assim, que existem dois caminhos. Um caminho que você busca, sempre olhando para dentro de você, quem eu sou, e esse caminho vai chegar uma hora que, se de fato você se abrir para essa busca do autoconhecimento, vai chegar num lugar que você fala assim, peraí, tem mais sobre mim que eu preciso descobrir. E aí você vai querer saber sobre o Criador, sobre o Deus que te fez, sobre aquilo que foi, de fato, né, declarado sobre você, e você vai encontrar o Senhor. Ou existe um caminho mais rápido, que a gente olhar e falar assim, eu quero conhecer quem é o Senhor. Eu quero conhecer quem é esse Criador que não se contentou só com que eu seja criatura, mas ele quis que eu fosse feito filha dele. Filha. Aleluia. E aí você descobre, porque aí você olha e fala assim, peraí, eu sou filha, então eu sou amada. Se eu sou filha
eu tenho direito a tudo aquilo que meu pai tem. Eu tenho direito à cura que foi conquistado para mim. Eu tenho direito a uma herança. Eu tenho direito a viver a eternidade com ele. E aí você começa a construir algo diferente. Então, eu quero deixar isso para você aqui. Existem dois caminhos. Ou você busca nessa correria de entender quem você é, ou você corre para a palavra e você vai buscar. Peraí, eu quero conhecer quem o Senhor é. Quem o Senhor é. É melhor conhecer o Senhor. Então, porque ele já nos conhece. Exatamente. E aí ele pode contar pra gente aonde que a gente tem que melhorar. Ele pode ficar, né? O Senhor, quando ele começa a falar conosco, ele nos mostra quem nós somos. Sim. E aí você descobre que você não é grande coisa. Você precisa ser cuidado, você precisa do carinho, do amor do Senhor. Exatamente. Aí você se torna dependente. E não tem nada melhor do que depender do Senhor. É verdade. Nós temos que entregar tudo para Ele, depender a nossa vida, tem que ser entregue nas mãos do Senhor. E quando a gente entende que isso é mais fácil do que você ficar lutando sozinha contra a correnteza, é né? verdade. Porque a nossa natureza, ela corre contrária à natureza do Senhor. Sim. Eu penso que a natureza do Senhor é bem contrária à nossa. Então, quando você se deixa levar pela dele, é muito mais fácil, né, Noemi? Sim, sim. O homem, né, ele é criação do Senhor, né? Então, nós fomos feitos, né, do barro, mas aí vem, né, a primeira figura de Adão, e no segundo momento, segundo Adão, que é Jesus, que ele traz e deixa para nós o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando a gente permite o Espírito Santo de Deus fazer morada em entrar em nós e nos dar uma nova vida, refazer tudo, né, fazer tudo novo, a gente começa a viver algo diferente. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente é como você receber uma herança, mas você não desfrutar de tudo aquilo que foi, né? Às vezes a gente canta, né? Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Mas a gente está desfrutando do quê? De muito pouco, porque a gente não conhece. Nós não conhecemos. Se nós não conhecemos quem é o nosso Pai, né? Quem é o nosso irmão Jesus, o que ele conquistou para nós, quem é o Espírito Santo na nossa vida. E aí é bem interessante, né? Porque assim, desde criança, você falou sobre, né, ser criança, tal, construção. Desde criança, eu sempre fui muito instigada a buscar a presença do Senhor. E eu tenho, assim, lembranças de ainda pequena no meu quarto, me ajoelhar e buscar ali o Espírito Santo. Eu fui batizada no Espírito Santo, eu tinha 8, 9 anos de idade. Olha que bênção. Né? Foi muito gostoso, foi uma experiência que me permitiu, inclusive, passar pela adolescência de uma forma diferente. Porque nos momentos em que eu passei por rejeição de amigos, que eu passei por várias coisas, né? Era o Espírito Santo que eu tinha para buscar. E era a melhor fonte para me fortalecer, né? Lógico, com os meus pais e tudo mais. Mas eu sempre fui ensinada a buscar o Senhor. E essa busca pelo Espírito Santo, ela é muito importante na nossa vida, né? E aí eu me lembro que, e eu vou entrar um pouquinho na mulher de Provérbios 31, você vai entender. Eu me lembro que eu venho de uma família onde as mulheres cozinham muito bem. Né? Então, minha avó, né, que recentemente, né, o Senhor a levou, né, era o momento... a sua avó, meus sentimentos. Sim. Faz pouco tempo a que ela Rosa, partiu. Né, uma mulher que... Mas uma mulher de Deus, hein? Sim. O Senhor colheu, né, a rosa do nosso jardim, porque era o tempo, né, que ele tinha para ela. Mas a minha avó é uma mulher que sempre cozinhou muito bem. A minha mãe também sempre cozinhou muito bem. E aí eu casei. Falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque não é que as pessoas nos comparam, nós nos comparamos. E aí, imagina só. Eu falei, e agora? Agora eu casei e agora eu vou ter que cozinhar. E eu me lembro várias vezes ali na cozinha, eu falava assim, Espírito Santo, me ajuda, eu preciso fazer, né? E hoje os meus filhos olham para mim e falam, mãe, você cozinha muito bem, meu marido, você cozinha muito bem. Então, assim, nós às vezes mistificamos que o Espírito Santo, ele é alguém para nos auxiliar no momento da vigília, no momento, sabe? Para sentir o arrepio, sabe? E não, ele é a nossa ajuda no tempo presente, é agora, sabe? É pro agora, não é para amanhã, não é para depois. É no momento de que, eu tô fazendo algo que eu nunca fiz. Me ajuda a passar por isso, me ajuda a viver isso, né?
E por que eu tô tocando nesse assunto falando sobre a mulher de Provérbios 31? Provérbios 31, essa mulher aqui. Posso te contar um segredo? Ninguém fique bravo comigo, mas eu já odiei essa mulher. Eu já odiei a mulher de Provérbios 31. Eu já briguei com ela, só faltou arrancar essa página. Porque eu falo assim, eu não consigo ser essa mulher. Essa mulher acorda antes de todo mundo, ela vai dormir depois de todo mundo. Ela é a fashionista, porque... É a mulher virtuosa? Né, é a mulher virtuosa, é a fashionista, porque assim, ela já sabe todas as tendências da moda, né? Se fosse nos dias de hoje, ela com certeza teria uma loja na Shopee, né? Porque ela venderia tudo que ela faz. Lá na frente. Né? Ela seria uma empreendedora de sucesso, ela seria uma youtuber, uma influencer. Ela seria, com certeza, uma influencer. E com certeza eu seguiria ela, o canal dela, e ficaria olhando ali e falar assim, não, eu não consigo ser que nessa mulher. Eu não consigo ser essa mulher. Mas eu queria muito ser como ela, né? E aí, por que eu cheguei nesse ponto? Porque eu queria muito ser essa mulher. E eu cresci num ambiente cristão. E quando você vai num culto de mulheres, fala sobre o quê? Sobre a mulher virtuosa. Sobre a mulher que nós devemos ser, que é a mulher de Provérbios 31. Eu falo assim, eu acordei mais cedo, eu fui dormir mais tarde. eu tentei preparar todas as roupas de inverno antes do frio chegar. Ela vai fazer busca lã e linho, de bom grado, trabalha com as mãos, de longe traz o pão, à noite se levanta, dá mantimento à sua casa, já dá tarefa para as servas, examina a propriedade, adquire, olha só, ela até é corretora de imóveis, olha só. Planta vinha com a renda do seu trabalho, ela planta vinha. Cinge os lombos, fortalece os braços, percebe que o seu ganho é bom, sua lâmpada não se apaga de noite. Ai, que mulher difícil de ser. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão ao aflito, estende a mão ao necessitado. Olha, é uma mulher bondosa, uma mulher que dá. Ela, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã. Olha. Na sua casa. Faz para si mesma cobertas, veste-se de linho de púrpura, elegante, ela é elegante. Chique. E olha que púrpura naquela época não era um tecido qualquer. O seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos, porque ele é o marido dela, faz roupas de linho fino, vende-as. Falei, ela é uma fashionista, ela lança tendências. A força e a dignidade são seus vestidos. A força e a dignidade são as vestes dela. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Ela fala com sabedoria, a instrução da bondade está na sua língua. Atende o bom andamento da sua casa, não come pão da preguiça, ela não é preguiçosa. Levanta-se seus filhos e a chamam de ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu, todas sobrepuja. Ai, que mulher, hein? Meu Deus. E olha só, depois disso diz o que? Esse é o último versículo? Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, aleluia, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Olha que interessante. Que lindo. Nós, mulheres, nós gostamos de nos comparar. Você pode olhar, até um desafio para você. Depois você pega as suas redes sociais e veja as mulheres que você segue. Por que você segue essas mulheres? Você tem que seguir mulheres que falam a palavra de Deus para você todo dia. Eu só sigo as que falam. Pode nos seguir. Ah, com certeza, eu já sigo. Já sigo. Mas olha só, muitas vezes nós estamos seguindo mulheres que têm o corpo bonito, que nós queremos ter. Que compram as roupas que nós gostaríamos de comprar. Que tem a casa que nós gostaríamos de ter. Morar. Ou às vezes que tem até a família que nós gostaríamos de ter. É verdade. Então, isso faz com que a gente viva num mundo de comparações. Quando eu olhava para essa mulher de Provérbios 31, eu olhava e falava assim, eu quero ser essa mulher, mas eu não consigo ser essa mulher. Até que um dia eu tive uma conversa com ela, né? Chamei ela para sentar, igual as cartas, falei, vem cá, senta e me conta como, porque eu olho para você e vejo você como sendo um conto de fadas que não é possível ser essa mulher aí. Muito acima da minha capacidade. Exatamente. Ou eu não
de fato, tá faltando alguma coisa para que eu preciso aprender. Quando a gente olha, né, para essa mulher, e eu chamei essa mulher de Provérbios 31, vem cá, senta aqui comigo. Me fala qual que é o segredo, né? É lógico que eu estou fazendo uma ilustração, aqui desse bate-papo que eu tive com a palavra, né? E eu falei assim, olha, eu não consigo ser quem você é, eu não consigo entender. E até para poder, vamos dizer assim, minimizar a minha dor, eu até fiz uma brincadeira com Provérbios 31. Que eu olhei e falei assim, quem escreveu Provérbios 31? Quem foi que escreveu? Ué, lá... Salomão? Não, mas se você for olhar lá, tá escrito assim, ó, que foram instruções da mãe de Lemuel para ele. Eu falei, eu já entendi o que está acontecendo. Começa assim, isso. A mãe de Lemuel. Isso, verdade. Eu já entendi o que está acontecendo aqui. A mãe de Lemuel tinha um filho querido e ela não queria que ele casasse de jeito nenhum. Aí inventou uma mulher. Ela inventou uma mulher que não existe, nunca vai existir essa mulher, né? E por um tempo eu fiquei assim, com essa brincadeira, mas foi algo assim, descansa nisso, Noemi, porque, né? Porque às vezes a gente inventa umas coisinhas pra gente ficar tranquila, né, em algumas situações. E aí, naquele momento, eu falei, não é por isso. E aí, lendo a palavra, buscando, e isso não foi de um dia para o outro, não, tá? Foi um tempo Senhor sendo trabalhado, né? Ali. Vai falando. Até que um dia eu sentei diante de Provérbios 31. E foi exatamente como se essa mulher me dissesse o seguinte, Noemi, você está olhando para aquilo que eu faço e não para, de fato, o meu segredo. Eu falei, não é verdade? Porque eu só tô vendo o que essa mulher faz. Mas qual que é o segredo dela? O segredo você acabou de ler. Essa mulher, ela teme ao Senhor. Então, o fato dela temer ao Senhor, ela não busca se comparar com outras mulheres. E o tempo que a gente perde com a comparação é o tempo que nós conseguimos fazer muitas coisas. Olha que lindo. Então, enquanto nós estamos Descobriram o segredo, comparando... mulherada? Olha, presta atenção no que essa mulher está falando para nós. Olha que coisa linda que o Senhor mostrou para ela. E muito profundo isso que ela está falando. Enquanto nós perdemos tempo nos comparando, nós estamos perdendo tempo de estar fazendo muitas coisas na nossa vida. Em nenhum momento a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos ser ou fazer tudo que essa mulher faz. Não é sobre isso, mas é sobre entender onde ela busca força para fazer essas coisas. É para entender onde ela busca direcionamento para fazer essas coisas. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a aceitar quem Deus, a forma como Deus nos fez, para aquilo, qual o propósito que Deus fez para as nossas vidas, né? Ou o lugar que Deus nos colocou. Peraí, eu, Noemi, estou, né? Sou filha de Deus, sou mãe, né? Eu, Noemi, sou mãe, sou filha de Deus, sou esposa. Então, nesse lugar que Deus me colocou, o que Ele tem para mim ali naquele lugar? Então, na minha casa hoje, no que eu tenho hoje, o que Deus tem para mim nesse lugar? E aí deixar as comparações, porque é sempre olhando para a grama do vizinho, é sempre olhando para o carro que o outro tem, é sempre olhando para a vida do outro, ao invés de olhar e entender e ser grato pela vida que Deus proporcionou para nós e para quem Ele quer que nós venhamos ser. Deus não quer que eu venha ser você e não quer que você seja quem eu sou. Amém. Então, Ele nos criou para ser filhas dele, mas cada um com a sua identidade, cada um com a sua individualidade. Né? Exatamente. E aí, cada um entendendo. E esse momento de entender isso através das mulheres da Bíblia é entender de fato. Porque até com as mulheres que erraram, que estão descritas na Bíblia, nós aprendemos. Com certeza. Porque naquele tempo, naquela hora, né? O Senhor agiu ali naquela história e nos trouxe entendimento. Então, quando a gente para de se comparar, quando a gente entende que tudo Deus fez formoso no seu tempo, voltando lá para o versículo do início, nós começamos a ser felizes em cada idade, em cada etapa, em cada momento, e começamos a abandonar as coisas que estão gerando peso sobre nós. E aí a gente passa a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma filha de Deus melhor, uma filha exatamente. melhor. Por quê? Né? Porque nós estamos vivenciando aquilo que o Senhor nos chamou para ser e não na comparação com os outros. Gente, eu acho que nós poderíamos ficar aqui mais uma hora, vocês concordam?
porque está sendo muito lindo esse podcast. Eu estou amando ouvir a Noemi falar. Gostaria de poder ficar mais onde a gente tem o nosso tempo. Sim. E eu gostaria de ouvi-la muito mais tempo, gente. Mas quem sabe você aceita vir de novo, uma nova oportunidade, porque é muito bom conversar com uma mulher assim, gente. É muito bom. Então, Noemi, a gente vai estar encerrando por aqui. Você quer falar do seu trabalho? Mais um pouquinho? Bom, então... E nós acabamos entrando numa... O Espírito Santo conduz do jeito que ele quer, né? Mas deixa ela falar um pouquinho do trabalho dela, que é muito bonito. Ela me contou aqui, logo no começo. Sim, eu quero falar do meu trabalho, mas não para falar sobre o meu trabalho, mas para que você, principalmente você mulher, entenda, como eu falei, né, que tudo Deus faz formoso no seu tempo. Há 3 anos atrás, eu pedi algo para o Senhor. Falei, Senhor, eu quero fazer algo diferente. E aí o Senhor abriu uma oportunidade, né? Um empresário brasileiro lá nos Estados Unidos, ele me chamou para trabalhar com ele, não entendia nada de redes sociais. E aí eu aceitei o desafio, comecei a trabalhar, a gente começou a desenvolver algumas coisas. E existiu um certo momento que a gente teve o desafio, né, de começar a escrever. Então, veio esse momento, e aí eu comecei a me posicionar como alguém que ouve, né, as pessoas e ajuda essas pessoas a escreverem. Hoje a gente chama isso, existe uma profissão para isso que chama ghostwriting, né? E aí, dentro dessa profissão, a pessoa ouve e escreve. Mas eu comecei a perceber que o que Deus tem para fazer através da minha vida é uma escrita curativa. Então a pessoa conta, a gente fala também sobre o amor de Deus, né? E a gente acaba vendo que existe cura nessa escrita. E aí foram surgindo vários trabalhos, né? E eu até trouxe aqui para você dar uma olhada, que foi, esse daqui é o trabalho mais recente, né? Que é o livro Remissão de Tempo. É muito interessante porque são palavras que se tornaram mentoras para ele. Então, todo mês ele decide trazer uma palavra, e aí, como eu falei aqui, uma conversa com essa palavra, né? O que o romper tem para ensinar na minha vida? E assim foi se desenvolvendo por 12 meses, cada mês uma palavra. Foi um trabalho muito gostoso. Esse livro aqui, ele foi feito antes, foi para uma missionária que está lá na Inglaterra, e foi um trabalho bem interessante que nós construímos, que é um trabalho voltado para a criança, mas é um trabalho onde nós vamos permitindo que a criança vá fazendo exercícios, né? Para ela poder escrever um salmo, para ela escrever sobre o significado do nome dela. Então é um trabalho bem interessante para a criança conhecer a si, mas conhecer ao Senhor ao mesmo tempo. Né? Que lindo! E aí olha que interessante, aí pensando sobre isso, eu falei, quando foi que isso começou na minha vida? E eu me lembrei que há muitos anos atrás, né, uma tia, ainda eu era bem novinha, tipo 10 anos, ela pedia para que eu digitasse alguns artigos para ela, né? E isso começou lá atrás. E eu achei um livrinho tão velhinho, que foi usado num projeto, até caindo a capa aqui, num projeto de férias, que foi em 2007, onde eu e meu esposo, nós fizemos um projeto de férias para crianças, foram 500 crianças nesse projeto. Uau! Nós trouxemos um ônibus de Belo Horizonte para nos ajudar, né, com seminaristas, para nos ajudar. E aí eu escrevi um livrinho muito simples, cada dia aqui uma atividade para as crianças, para fazer o devocional ali. E por que eu trouxe isso? Porque lembra que nós falamos que Deus nos chama para coisas grandes, mas que ele começa com as pequenas coisas. Exatamente. Então, quando você diz o sim para o pequeno, Deus abre a porta de grandes coisas. Eu não imaginava que eu ia chegar nesse ponto. Mas quando lá atrás ele me chamou para digitar, para escrever um livreto, eu disse sim. E aí hoje o Senhor tem me colocado e me chamado para ouvir pessoas, ajudar essas pessoas a contarem a sua história. Baseado em quê, Noemi? Sabe aquele versículo que diz que se todos os feitos do Senhor fossem escritos, não caberiam no mundo todo? Não ia caber. Pois é. Ele escreve através das nossas vidas. Aleluia. Lembra? Nós fazemos parte da história. Ele continua escrevendo a história, né? Então, hoje, o meu posicionamento é de alguém que quer ajudar pessoas a escreverem as histórias, né? Que foram, na verdade, aquilo que faz parte da história do Senhor, mas que foi construído através da sua vida. Então, esse é o meu posicionamento, de ajudar essas pessoas
a escreverem tudo aquilo que Deus tem feito nas suas vidas, para que possa se tornar um legado, para que possa alcançar outras pessoas. Olha que lindo. Porque o livro é tão maravilhoso, porque ele chega em lugares que a gente nunca chegaria. Que lindo. Então é Que sobre lindo. isso que eu tenho trabalhado, né? E eu quero incentivar, porque... Eu acho que é sobre eu chegar até aqui também, fazendo podcast, que eu comecei Exatamente. gravando a Bíblia para o meu pai e para minha mãe poder ouvir a Bíblia. E hoje, né? Hoje está ficando uma coisa, muita gente está tendo acesso. Exatamente. E Deus começa assim. Agora, sempre tem essa parte final que eu Uhum. faço umas perguntinhas rápidas para que a gente termine o nosso podcast sempre igual. Tá. Sempre com essas perguntas. Então, você vai responder rapidinho para mim um amor além de Jesus, porque a gente já sabe que o amor maior nosso é Jesus, mas é um amor além de Jesus. Meu esposo, com certeza. Ah, parabéns, parabéns. Uma dor. Uma dor. Eu vejo que hoje a dor de ter outras pessoas para ensinar, mulheres mais velhas que queiram ensinar mulheres mais novas a se posicionarem, a amarem seu esposo. Eu acho que seria essa dor. Uma saudade. A minha avó. A sua avó que acabou de partir. Uma alegria. Meus filhos. Uma esperança. Ver os pais ensinando de fato os filhos sobre a palavra do Senhor. Andar nos caminhos Andar do nos Senhor. caminhos do Senhor. Uma comida. Uma comida? O feijão da minha mãe. Vou honrá-la. Parabéns, pastora Sara. Eu comi Pode me hoje, viu? convidar Eu pra almocei esse na minha feijão aí mãe. que eu quero. Eu almocei na minha mãe e tinha feijão hoje lá. Ai, que delícia. Uma bebida. Água. Água. Com limão. Com limão, eu também. Água com gás, com limão. Um evangelista que você admira. Fora o seu pai, que é um grande evangelista. Olha, eu poderia dizer o meu esposo, porque ele tem esse vínculo, porque o evangelho é você amar pessoas, e eu aprendi a amar pessoas com o meu esposo, né? Olhando a situação. Mas quando a gente fala de um evangelista de renome, vamos dizer assim, eu queria deixar aqui Reinhard Bonk. Foi um evangelista que impactou a África e arrebatou assim muitas pessoas ali trabalhando na área de evangelismo, pessoas sendo livres de feitiçaria e de tantas coisas. Amém. Teve um impacto muito grande na minha vida no seminário. Uma música, Noemi, que impacta a sua vida. Aclame ao Senhor. Aclame ao Senhor. Uma música que tocou no meu casamento. Verdade. Que foi a música de conversão do meu esposo. Também. Sim, essa música é muito impactante para mim. Que linda. Um versículo que toca seu coração. Eclesiastes 3:11. O Senhor fez formoso tudo no seu tempo. No seu tempo. E um conselho para você dar, no geral, para essa geração. O conselho que eu quero te dar é aquilo que a Bíblia já diz, né? Ame o Senhor acima de todas as coisas. E se você amar o Senhor acima de todas as coisas, você vai amar o teu próximo, né? Como você se ama. E deixa as comparações de lado, né? O Senhor nos fez incomparáveis. Ele nos formou, né, de uma forma admirável, única, né? A palavra diz. Única, nós somos únicos. Sim, então abandona, sabe, a comparação. Olha para aquilo que de fato Deus fala sobre você e é isso. Amém. Gente, foi maravilhoso esse podcast, eu tenho certeza. Nós passamos um pouquinho do tempo e não estou com vontade de cortar nada. Não estou com vontade de cortar nada, porque normalmente a gente programa para 40, 50 minutos. Acho que nós passamos de 1 hora aqui, mas eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo foi tão impactado quanto eu, aprendeu e cresceu tanto quanto eu. É um ministério totalmente diferente, inovador, maravilhoso, mas que a gente sente que veio do coração do Senhor. Noemi, muito obrigada por me dar essa honra de ter trazido. Já trouxe a mãe, já trouxe duas mães e 2 filhas aqui. Então, essa é a filha da pastora Sara Vanelli. Foi um prazer enorme te conhecer. Te conhecer, eu já te conhecia, mas ouvir você falar desse projeto seu maravilhoso, que eu já estava lendo as suas cartas, mas agora eu tive uma ideia bem maior do que você realmente, do que o Senhor colocou na tua mão. Amém. Eu quero agradecer pelo convite, né? Por abrir e também
agradecer por você ouvir o chamado do Senhor e abrir esse canal onde mulheres, né, podem falar das experiências, daquilo que Deus tem feito. Isso é muito importante. Nós precisamos encher as redes sociais de pessoas que falem a verdade. Com certeza. Rede social para nós é só gente falando do amor de Deus. Amém? Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados. E nós voltamos com mais um podcast a semana que vem, mas esse com certeza já te impactou. Amém? Um abraço.